Bom dia, dono de oficina. Bom dia, dona de oficina. Maravilha? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Edu. Bom, no podcast do Edu, falamos para vocês, donos de oficina, sobre como organizar sua oficina mecânica e lucrar mais em 90 dias. Eu sou William Rezende, o perguntador. E eu sou Eduardo Silva, proprietário da Tagma Carcerce e o criador do método da mecânica da mente, onde a gente ajuda donos de oficinas a justamente o que o William falou, a organizar. Mas a gente começa a organização partindo do pilar principal, que é o próprio dono da oficina ou a dona, né, da oficina. É isso aí. Bom, no podcast de hoje a gente vai falar de um assunto interessante que a gente pegou conversando com alguns donos de oficina, que é o seguinte: precisa ter muito dinheiro para organizar o administrativo da oficina mecânica? E por que eu digo isso, que é muito interessante? Porque a gente conversa com alguns donos de oficina, tanto os alunos da mecânica da mente, quanto pesquisa que a gente faz com algumas pessoas, com donos de oficina, e muitos deles acreditam, têm essa crença, e para poder fazer qualquer coisa na oficina, precisa ter dinheiro, precisa gastar muito dinheiro. Prestou atenção na minha palavra? Gastar muito dinheiro. Eles não pensam como investir dinheiro, né? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar, porque é sim possível você organizar sua oficina, lucrar mais, sem ter muito dinheiro. Beleza? Vamos lá então, Du? Depois de dar esse Bora? contextinho. Bom, o que a gente, como eu falei, né, é uma crença que eles têm muito disso. Nossa, eu preciso ter muito dinheiro para poder fazer. Ah, eu só não faço isso porque eu não tenho dinheiro. Tudo na vida parece que é só dinheiro. E não está errado, porque o dinheiro é o que faz algumas transações. Não vou entrar muito nesse mérito, mas Du, explica pra gente então, por que os donos de oficina acreditam muito? Eles têm essa crença assim enraizada que para fazer qualquer coisa que, eu só consigo arrumar o administrativo da minha oficina mecânica se eu tiver muito dinheiro. Por que eles acreditam nisso? Por trás de toda a crença existe um algo, né? Existe ou uma voz ou um motivo por trás de tudo isso. E aí é necessário que entenda o que é que está por trás disso daí. Na verdade, assim, o grande ponto de imaginar o fato de ter que investir, né, que precisa investir dinheiro para organizar o administrativo, é por conta simplesmente que ele já tira a possibilidade dele mesmo. Sempre vai achar que ele, ou ele vai ter que pagar alguém, ou ele vai ter que, de uma certa forma, qual que é o termo mais correto aí que eu possa estar utilizando? Na verdade, é a crença mesmo que limita ele de fazer enxergar tudo isso. Então tem que ver o que é que tem por trás. Né? É sempre muito comum do ser humano, de uma certa forma. É muito comum do ser humano sempre transferir a responsabilidade dele para outros, né? Daquilo que às vezes é única e exclusivamente responsabilidade dele estar fazendo. Né? Então basta dar justamente um basta nisso daí e partir para cima. Que nem o William falou, vai precisar do financeiro? Vai, mas o poder está na sua mão. O poder único e exclusivamente está na sua mão. Então só depende de você. O primeiro passo é eliminar essa crença e deixar de lado essa responsabilidade que você considera ser dos outros, e ela é totalmente sua, certo, William? É isso. Eu quero só aproveitar, você falou assim, você precisa gastar, desculpa, Investir. investir. Você precisa investir. Vamos pegar esse pedacinho um pouco do. Por que a gente falou a palavra investir? E muitos donos de oficina que eu vejo nas palavras dele, que eles falam assim, eu preciso ter dinheiro, eu preciso gastar para poder crescer. Vamos só focar um pedacinho nessa parte aí. Qual que é a diferença entre gastar e investir?
só para a gente dar esse contexto melhor, porque às vezes as pessoas acham que só porque eu estou tirando dinheiro, eu estou gastando. E, tipo, consegue me ajudar a explicar um pouquinho melhor essa parte da diferença do que quando você está investindo, de quando você está gastando? Não, William, a fala já diz tudo já, né? A partir do momento que você fala que você está gastando, de uma certa forma ela gera, né, um contexto de você não dar a devida atenção ou simplesmente não se importar como realmente precisa. Você quer ver um ponto assim, né? Falar, ó, investir. Investir é você, de uma certa forma, entender que aquilo é importante e que ele vai trazer um retorno, um resultado esperado para você. O investir está ligado a isso. O gastar, ele já tem uma voz muito forte por trás que está relacionado a não dar a devida importância. Então, é gastar. Né? Então, é justamente isso daí. É um algo que, assim, William, eu vejo muitos donos de oficina, quando a gente está conversando, por exemplo, meu, uma das coisas, né? Para utilizar e entender um pouquinho desse termo gastar. Ele fala assim, às vezes para o cliente, eu gastei muito tempo no seu carro ali para achar o defeito. Não, você não gastou tempo. Você está ali para isso. Então, no caso, foi investido um tempo determinado para que você tenha, né, fazer todos os testes necessários para você chegar ao quê? A um objetivo, um resultado ou um retorno. Né? Então, assim, você já vê. Não é correto falar, eu gastei muito tempo. Não, você investiu. O tempo, ele é o maior ativo, né, do ser humano e do dono da oficina, principalmente. Porque, assim, a gente parece que, para muitos aí, parece que corre contra o tempo. Por quê? Pela quantidade de coisas que tem que fazer e aí ele acaba o quê? Né? Investindo muita energia em alguns pontos ou deixando de dar atenção para outros que possa fazer com que o fluxo ou com que o rendimento, ou que a gestão do dia seja investida de forma correta e não gasta, né? Na verdade, o que é gasto acaba desgastando totalmente a energia do dono da oficina. Isso que você falou, isso que você falou me lembrou aquela história que acho que muita gente deve ter falado aquela historinha do rapaz lá. Rapaz, uma pessoa que tem um problema no equipamento, vai lá e chama o técnico. Aí o técnico chega lá, o responsável para manutenção, chega lá, olha, aperta um botão, só dá uma apertadinha assim num parafuso, e pronto. O cara fala, quanto que ficou? Dele, R$ 10.000. Um valor assim bem alto, né? Vamos dar um R$ 10.000. Pô, mas você chegou aqui em 2 minutos, apertou o botão? Ele, então peraí, deixa eu arrumar aqui na nota. Investimento para saber qual botão apertar, R$ 9.900. Qual botão apertar? Qual parafuso apertar? R$ 100. Então, a conta continua dando 10 mil. Por quê? Ele investiu o tempo dele em conhecimento para poder ter o conhecimento dele para poder ter o negócio dele certo, né? Ou seja, ele não ficar, para ele poder atender mais clientes corretamente. E Du, mais uma coisa assim, para a gente entrar mais a fundo nos benefícios de que você não precisa, não precisa ter dinheiro para poder organizar o seu financeiro. Muitos donos de oficina confundem qual que é ter dinheiro em caixa e investir, ou seja, eu vou usar o termo um pouco mais técnico que eu conheço, que é o famoso alavancagem, que é você pegar um dinheiro de algum lugar, emprestado, geralmente de um banco, né, por favor, não esqueçam agiotas, e investir esse dinheiro para crescer a oficina. Você precisa, dá para fazer isso das duas formas ou não? Você precisa ter o dinheiro em caixa para crescer quando você vai investir na oficina, ou você pode usar isso, a alavancagem, pegar um dinheiro emprestado? Então vamos lá, William, dessa maneira aí, do qual você está fazendo a colocação, né, da organização do administrativo, isso daí ele tem que ser muito bem pensado, muito bem analisado, né? Criar a estratégia certa para que não aconteça de dar um tiro errado, né? Você citou algo aí
a respeito do banco, né? O agiota não pensar, esquece isso daí, isso aí é totalmente do inimigo. Banco também é totalmente do inimigo, tá? Você tem que tomar muito cuidado na hora de você fazer, porque querendo ou não, já vou colocar uma opinião própria aqui, isso daí é clássico, né? Eles têm uma maneira muito ruim de lidar com o cliente do banco, né? Nas propagandas é sempre muito lindo e maravilhoso, que o foco é você, você é o centro deles e tudo mais, mas na verdade, quando você vai sentar com alguém para você conversar a respeito do empréstimo, você vai ver que o gerente ou a pessoa ali do banco sempre vai querer, de uma certa forma, embutir um produto, porque ele está entendendo a sua necessidade ou a sua dificuldade, ele vai embutir algum produto sem você perceber e você, pela necessidade ali, né, pelo estado emocional que você está, ele acaba, de uma certa forma, tirando proveito de você, dono de oficina. Então, a gente tem que estar muito atento em relação a isso. Não que não deixa de ser uma forma para você que está crescendo, você ter um capital ou disponibilizar de um capital para um investimento de forma que você cresça de forma saudável e da forma correta. Sem dúvida nenhuma, isso é muito importante. Mas é por isso que eu falo, vai necessitar de uma demanda de tempo do qual você possa sair do técnico ali, você sentar no estratégico, analisar as possibilidades e você buscar ajuda. Não tem outra opção. Eu acho muito legal que, assim, eu sempre vejo assim que na Bíblia, né, no livro de Provérbios, fala sobre a multidão de conselheiros. Então, se você tem a possibilidade de você vai criar uma estratégia, você vê algumas possibilidades e vê o auxílio, pedir o auxílio de algumas pessoas, vai te ajudar a clarear para a tomada de decisão certa. Às vezes você já disponibiliza desse recurso já. Você pode fazer o quê? Você pode simplesmente sentar, analisar, organizar primeiramente, colocar a casa em ordem, que é o que eu costumo dizer. Você já tem o controle dos números, você já tem uma planilha, né? Você já tem isso daí tudo certinho? Não? Então, olha, para, organiza a casa, organiza esse ponto que você não vai precisar. O máximo que você vai ter que investir é o seu lindo e maravilhoso tempo. Então, ó, você vai fazer o quê? Você vai precisar sentar, fazer ali toda o levantamento dos seus custos fixos e variáveis, vai ter que trabalhar todo esse ponto justamente para que você entenda o quê? Que você, com o fluxo de caixa que às vezes você já tem, você consegue criar uma estratégia. Porque a partir do momento que você senta para organizar o administrativo financeiro da oficina, você pode ter uma surpresa muito grande de que, da maneira como você está conduzindo o financeiro da sua oficina, não está sendo o suficiente para pagar, arcar com os compromissos. E a partir daí você fala, opa, o que eu preciso fazer aqui? Qual que é o ajuste que eu preciso, né? Aí é onde você vai começar a criar o plano de ação. Às vezes, com o seu próprio recurso, você mexendo ali na parte financeira ou na parte da precificação da sua oficina, você já consiga resolver isso daí. Porque se você não souber como está a organização financeira dela, o que vai acontecer? Se você pegar um empréstimo, você não sabe nem se você tem condição ou não, dentro da média de faturamento dos 3 últimos meses, se você tem condição de pagar aquela parcela ou não. E aí o que vai acontecer? Só vai afundar, só vai piorar cada vez mais. Voltando um pouquinho, William, eu quero deixar bem claro que é impressionante como o dono da oficina, como a maioria aí das pessoas, gosta sempre de responsabilizar, né, aquilo que compete a ele aos outros, né? Aí, de uma certa forma, ele vai tentar arranjar uma área de escape que é assim, o país não vive um bom momento, por isso que eu estou ruim financeiramente. Os clientes aqui na minha região, porque isso, porque aquilo, eu não tenho colaborador, eu nunca tive uma oportunidade muito boa. Pronto. O primeiro passo comece com a autorresponsabilidade, né? Até o Edu aí, ó, meu xará aí,
né, fez um comentário, eu também já tomei atitudes erradas, né? Eu comprei uma rampa de alinhamento, né, todo o conjunto ali do sistema de alinhamento, sem conversar direito com a Roberta. Apareceu uma oportunidade, eu fui lá e comprei. Resultado, para não consegui um profissional para poder, de uma certa forma, operar essa máquina. Eu já estava sobrecarregado, agora ainda estar sobrecarregado e, né, ter mais uma função ali dentro da oficina, acabou de uma certa forma não dando certo. No meu caso, Deus foi muito bom, né, comigo, que assim, teve um dia que eu achei até estranho, né? Tem algumas coisas que às vezes acontecem com a gente. Acho que Deus estava querendo falar assim, ó, eu vou provar que eu sou na sua vida, mas o cabeçudo, presta atenção, não faz mais uma arte dessa. Apareceu um rapaz, a gente tem uma lateral aqui na oficina, apareceu um rapaz, ficou olhando assim para a rampa e eu, né, a pessoa o jeito que a maneira como a pessoa estava olhando aqui para dentro, eu fui ali até meio, de uma certa forma, meio, né, de uma certa forma ali meio tipo, e aí, o que que é? Qual é que tá olhando aí, né? Aí ele falou, não, rapaz, eu tô me mudando para Bahia e eu tô querendo comprar uma rampa de alinhamento. Essa rampa é boa? Aí eu falei, a rampa é boa. Aí, não, eu tô pensando de comprar uma. Eu falei, você tá com uma grana aí? Quer comprar? Eu vendo essa daqui. E ali eu negociei com ele e ele comprou. Então, assim, eu escapei, né, de ter um prejuízo aí, né, por conta de um investimento errado e de não estar com o administrativo organizado como tem que ser. Então, eu assumi parcelas que não teria condição. Eu não estava conseguindo fazer a máquina se pagar, eu não estava nem conseguindo um profissional para trabalhar. Então, assim, são os erros. Então, assim, aí eu poderia culpar alguém. O único culpado era eu mesmo, pelo resultado ruim da escolha errada que eu tomei. Aí o que coube a mim? Graças a Deus, né, fiz essa negociação, perdi um pouco do investimento que foi feito, porém, né, aí é bola para frente a olhar. Aí fica a lição. Agora eu vou querer passar por isso de novo? De maneira nenhuma. E é por isso, ó lá, o Du teve um problema na aquisição do elevador. E aí o que aconteceu? Tá vendo se eu nem sei por onde anda essa pessoa, porque já tem um bom tempo já que a gente fez isso daí. Então, ter essa estrutura aí, organizar financeiramente, aí, organizar o administrativo da oficina, o primeiro passo é a autorresponsabilidade, é saber que isso aí é uma função sua, só compete a você. Se você delegar isso a um terceiro, você tem que estar apto para saber na hora de sentar e fazer análise para tomada de decisão. Então, se não tiver isso daí, dificilmente você vai conseguir. Vai virar aquela bola de neve que só vai rolar ladeira abaixo e vai ficar difícil de parar. Quando você tem essa planilha, por exemplo, os alunos da mecânica da mente conseguem já enxergar o ano inteiro da prospecção, da projeção, prospecção, né, o futuro. Você já consegue ver o seu futuro e olhar como estava o seu passado. Desculpa as maricacas aqui que estão pegando fogo aqui. Quando você consegue ter essa previsibilidade, você consegue se organizar para fazer isso. Mas mesmo assim, aí, legal. Mas vamos falar disso aqui. Mesmo quando o dom de oficina está meio apertado, igual aconteceu o caso do, do Rogério, e eu esqueci o nome da esposa dele, lá de Jundiaí, Campinas, Tamires. Eles foram uma prova que dá para você investir no crescimento da sua oficina para organizar crescimento organizado, mesmo sem ter dinheiro. Como que, assim, por que isso foi possível, Du? Aí, no caso, né, dessa aluna aí, desses alunos aí da mecânica da mente, o que aconteceu? Eles tinham já, né, um compromisso financeiro, eles já tinham algumas dívidas herdadas, né, do pai do Rogério, que era por conta aí, né, já tinha oficina. O Rogério trabalhava com o pai, não era ele quem fazia a administração, não foi feita da maneira correta. O pai passou por problemas de saúde,
e aí acabou que eles tiveram que assumir a oficina. Só que assumiram já com esse pacote, né, das dívidas. Ó. Por isso que eu falo que é muito importante você ter autoconsciência. Eles não tinham, depois das maritacas, agora é o cachorro. Eles não tinham, né, a condição e não tinha perspectiva de resolver isso daí. Foi quando eles assistiram algumas lives e ali foi oferecido a mecânica da mente para eles. E ali ela entrou em contato, conversou, ela falou, meu, eu preciso muito, que ela imaginou, né, ela colocou na cabeça dela que uma ajuda externa seria a solução para ela. Por quê? Porque ela já vinha, de uma certa forma, buscando. Só que quando apareceu ali, né, a possibilidade de estar fazendo, ela não tinha o valor, sendo que ela já estava devendo, né, já estava com dívida, e ela tomou a seguinte decisão: eu vou para cima e faço esse investimento, né, de comprar um treinamento do qual possa ajudar ela, ou ela, tipo, né, dá a desculpa, faz alguma coisa. Ela acabou optando, tanto que ela pediu um pouquinho antes das aulas começar, ela falou, eu consigo, tal dia, o meu cartão vira, aí eu consigo fazer esse investimento. Vocês me ajudam nesse quesito? Aí a gente aguardou tudo. Deu uma atenção muito bacana para ela. E ali já nas primeiras tomadas de decisão, ali das primeiras aulas, eles já conseguiram reverter uma situação. E ali eles já, ó, você vê, com os próprios recursos, com ajustes, aí eles foram conversando com os credores, né, com as pessoas que eles deviam ali, e falou que ia pagar. E num curto espaço de tempo eles conseguiram, né, sanar esses compromissos financeiros e já montar um caixa para eles. Né? Então, assim, ao invés, se eles tivessem tomado a decisão de pegar o empréstimo naquele momento, sem a tomada de decisão certa, porque assim, a gente ensinou para eles ali que eles seriam necessário mudar a precificação, só que mudando a precificação eles teriam que entregar um algo a mais para esses clientes. Não é só simplesmente ir lá e colocar números, né, maiores. Então, você vai ter que entregar mais para o seu cliente para que ele tenha essa percepção de valor, remunere bem você, ele se sinta satisfeito de estar pagando. E aí você já vai gerar o recurso. Gerando o recurso, você consegue honrar com os compromissos. E o mais legal é que no período ali de menos de um ano, ela já estava com caixa forte, investindo em ferramenta, investindo ali, né, na estrutura física, pensando de mudar para um outro local e podendo investir num treinamento para o Rogério, do qual ele queria muito atender um determinado segmento ali, né, um nicho dentro da área da reparação automotiva. Então ele já conseguiu fazer o investimento para esse treinamento. Então olha só, a importância, ela já tinha de uma certa forma o administrativo organizado, ela só não conseguia enxergar se estava certo ou não da maneira como ela estava fazendo. Por isso que eu falo, você, dono de oficina e a dona de oficina, precisa fazer. Porém, você vai pedir ajuda, né, que é o chamado multidão de conselheiros, para te auxiliar e fazer com que você enxergue aquilo que você não está vendo. Dentro ali do DRE, do demonstrativo, né, de resultados do exercício, e fazer os ajustes necessários. Por isso que eu falo, Eduardo, você precisa de ajuda hoje? Preciso. Eu preciso de uma ajuda do qual hoje, tanto que assim, os treinamentos, os investimentos relacionados a isso não para. Por quê? Porque o que tá bom pode melhorar. Né? O que tá ruim vai ficar bom, o que tá bom pode melhorar, o que tá muito bom pode ficar melhor ainda. Como? Você partindo para outros pontos da organização dentro da sua oficina mecânica. Du, se você me permite, se eu falar alguma besteira, por favor, me corrija, tá? Tá. Você falou de buscar os conselheiros. No encontro de terça-feira que a gente estava tendo com os alunos, a gente falou lá, né? Você tem que buscar pessoas que vão te auxiliar, mesma coisa que você acabou de falar aqui. Certo. Tomar um cuidado, porque geralmente você é a média daquelas 5 pessoas que estão mais próximas de você. Exato. E só tomar o cuidado também com as pessoas que vão querer te barrar. Mas por incrível que pareça, muitas vezes as pessoas
por incrível que pareça, às vezes a pessoa que vai querer te barrar é aquela pessoa que mais está próximo de você. E não é por maldade. Por exemplo, um pai, uma mãe que se preocupa com o filho, que, por exemplo, você, dono de oficina ou dona de oficina, tá aí passando um aperto na sua oficina mecânica. Às vezes você vai lá buscar o conselho, que o Rodolfo falou, vou conversar com meu pai, com a minha mãe. Muitos donos de oficina, a oficina vem de família, né? Então, não, vou lá buscar um conselho com o meu pai. Ah, ele já passou tantos anos na oficina assim, e o pai vai lá e fala, não, larga disso, isso aí não vai dar certo, isso aí é só tomar cuidado com isso, porque os tempos mudaram e a mentalidade da gente hoje em dia precisa mudar para isso, porque senão, se tivesse bom, não tava passando aperto, tá, né? É dessa maneira, né? Então, é analisar certinho, né? Buscar quem tem resultado e quem pode te ajudar relacionado àquele problema que você está passando, né? Eu lembro disso daí porque, assim, eu lembro que quando estava numa situação complicada um período, eu fui conversar com um amigo dono de oficina e na hora que eu fui conversar com ele, né? Poxa, eu não estou conseguindo, né, arcar com os compromissos e tal. Aí ele falou, ah, mas não é só você não, meu, também não, já peguei até dinheiro para Jota. Então, assim, você vê, foi falar com ele para pedir ajuda, meu Deus do céu, eu que precisei resgatar. Então, você vê, assim, tem que tomar muito cuidado com quem você vai pedir ajuda, né? O primeiro passo é orar a Deus para que coloque no seu caminho as pessoas certas para que você possa estar pedindo, né, o auxílio, né? Não é sair falando, também tem aquele que sai falando mais que a boca, né? Falando para todo mundo que tá ruim. Mas vai que dá certo. Vai que dá certo. A gente está aqui justamente para trazer esse alerta, né? E tem a mecânica da mente também para você analisar, cair para dentro aí e mudar os resultados da sua oficina, como vários donos e donas de oficinas têm feito, né, William? Exatamente. A gente acabou de falar, né? Toma cuidado só com a pessoa que você vai procurar pedir o conselho. Seja bem atento a isso, né? Porque às vezes, dependendo da pessoa que você vai buscar, ela não vai fazer por maldade, mas ela vai te desanimar, vai te barrar de fazer isso aí. Falando nisso, por onde que você vê que os donos de oficina mais erram quando ficam esperando, né, entre aspas aí, o momento certo e ter dinheiro para poder organizar a oficina, para poder. Eles acham, por que eles acham que tem que ter dinheiro, tem que ficar esperando, juntar o dinheiro todo, às vezes quando você vai investir em alguma coisa, e não é isso? Por que você vê? Onde que eles mais erram nisso? É. Aí não tem como, né? Aí o ponto principal, eu já a mente já explode para lembrar, né? O que a Bíblia diz, né? Que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, onde o erro maior aí do dono de oficina relacionado a isso é não buscar o conhecimento daquilo, né? É aquele tal negócio, né? O pessoal fala muito de uma determinada situação, de um determinado, sei lá, vai falar de uma igreja. Pô, mas a pessoa nunca entrou lá, nunca foi ver como é que funciona. Aí fala mal. Por quê? Porque outras pessoas falam mal. Mas ele não buscou o conhecimento, ele não procurou saber se realmente é dessa maneira ou não. E é justamente sobre isso, né? O fato de tomar decisões erradas é justamente pela falta da busca pelo conhecimento, né? E de não ter. A busca pelo conhecimento, ela pode fazer com que você destrave muita coisa, né? Crie uma visão diferente. Por exemplo, eu ficava batendo ali para aprender sobre os números. Hoje, quando eu olho, eu falo assim, meu Deus do céu, que coisa linda e maravilhosa. Por quê? Eu falava também, tinha as mesmas vozes que muitos têm, de isso daí não dá certo, isso daí não é para mim, não. Eu não nasci. Olha as crenças que eu já ouvi. Não nasci para ganhar dinheiro, nasci foi para trabalhar. Então, por isso que ele fica só ali. Então, assim, ele está impedindo ele mesmo, né? Ele não vai pela busca do conhecimento. Um outro tópico que é erro grande de dono de oficina é a autorresponsabilidade. É fato isso, porque assim, a gente passou uma missão, né, na última aula aí, né, a respeito do livro da autorresponsabilidade, e já teve assim dois áudios que eu recebi justamente assim, nossa, eu tenho muito hábito de responsabilizar os outros
e não eu, né? Sendo que o resultado que eu estou vivendo, seja ele positivo ou negativo, é único e exclusivamente por quem tem essa tomada de decisão que sou eu. Então, assim, eu acho que a busca pelo conhecimento e a autorresponsabilidade são as ferramentas necessárias aonde os donos de oficina mais erram. Não tendo autorresponsabilidade, não buscando o conhecimento devido, é onde acontece aí essa arte, mas dá tempo, viu? Dá tempo e é muito bom. E vocês viram o caso aí do Rogério da Tamires, né? Estavam endividados, não esperaram ficar. Ah, não, vou guardar dinheiro, vou. Não, eles buscaram ajuda, deram os pulos dele. É igual eu ouvi uma vez uma frase de uma pessoa que chama Jerônimo Ten, que ele fala assim: não sei se ele já pegou essa frase de outra pessoa, mas de quem eu conheço é dele, então eu vou dar o crédito a ele. Pipoca não tem perna e ela pula. Qual que é a sua desculpa? Nossa, mano. Depois dessa, eu vou fazer até uma pergunta. Qual que é o melhor momento? Eu falei, onde que eles mais erram mais, né? A gente perguntei para saber onde que eles mais erram quando ficam esperando. Então, quando que é o melhor momento para você investir no administrativo da sua oficina, mesmo que você não tenha dinheiro? Em 3, 2, 1, agora, a partir de agora, né? Você vai abrir aí a sua oficina, você vai chegar no seu ambiente de trabalho, você já vai organizar algumas coisas e você já vai planejar o seu dia para você separar e organizar tudo isso aí. Então, o momento é agora. Não tem essa do depois ou amanhã, procrastinar. Você já procrastinou já por muito tempo isso. Então, a hora do basta chegou, então o melhor momento é agora, é agora. Ó, a sorte é o encontro entre a pessoa preparada e a oportunidade. Então, assim, se você não já preparar tudo isso, não vai existir sorte. Você vai ter sempre a visão do azar. E você vai achar que talvez você seja um azarado. E não é assim. É, ao invés do azarado, você só não está preparado. Então, prepare-se. Ah, preparação é tudo, né? Tanto no esporte, na vida, no profissional, no Tudo, pessoal, é tudo. tudo. Ó, ontem eu tava assistindo um pedacinho do jogo de tênis lá do US Open. O jogo durou lá, que a gente começou a assistir, só que eu fui dormir para poder acordar cedo para estar aqui com vocês, donos de oficina. O jogo durou 5 horas e 15. Quem venceu? Quem estava melhor preparado Melhor também. preparado. Para aguentar 5 horas, né? Exatamente. A pessoa que tem ali a preparação para aguentar 5 horas num jogo de tênis, no final das contas, é o que vai prevalecer ali, sem dúvida nenhuma. E Du, por que vale tanto a pena investir o tempo e o dinheiro do dono de oficina, mesmo quando ele não tem, igual foi o caso do Rogério Tatamides, para organizar essa oficina aí? Como que eles podem, desculpa, por que vale, você já falou, o tempo e o dinheiro, mas como que eles podem começar a juntar um pouco de dinheiro, pelo menos, né? Vai, beleza, você não precisa ir lá no banco pegar um empréstimo, você não precisa procurar agiota, principalmente, né? Mas para o dono de oficina que está ali no limite, uma, uma conta a mais, eu sei que ele vai se sentir apertado no começo, mas como que ele pode começar a se organizar para fazer isso e poder investir no conhecimento certo para sair dessa situação? William, eu vou trazer de uma forma diferente isso daí que você falou. Vou trazer uma informação do seguinte: às vezes, quando se vive um ciclo, né, ele vive aquele ciclo rotativo do cachorro correr atrás do rabo ou de você trilhar um caminho e voltar sempre para o mesmo lugar. Não tomar uma atitude, né, um basta em relação a isso, é o problema. Por quê? Porque a tendência é só você ficar girando no mesmo lugar e a tendência é aumentar esse problema, aumentar essa dor. Então, o que, que acontece? Quando você busca e você cria ali a atitude certa, a mentalidade certa para sair
desse círculo, o que que acontece? Quando você começa a trilhar um caminho diferente, ele não vai fechar. Não é igual o ciclo de uma dívida, de você ficar ali e aquela bola só vai aumentando, aumentando, não. Quando é um ciclo, você consegue ir buscando conhecimento, fazendo os ajustes. Antes de fechar aquele ciclo, você já abre um leque. Então, o ciclo ruim não fecha, ele já abre um leque, trazendo outras possibilidades do qual aí você vai investindo da maneira correta para que você tenha um resultado diferente. O primeiro ponto é o basta, né? É o chega, não posso mais viver dessa maneira e eu preciso buscar ajuda para sair dessa situação. Criar uma vontade muito grande, uma energia muito forte, porque sair, né, desse ponto aí sempre muito desafiador, mas é possível. Grandes empresas ou grandes empresários, aí, empreendedores, só hoje são vencedores que, infelizmente, um dia passaram pela frustração de ter quebrado os seus negócios, mas eles não ficaram satisfeitos com aquilo, eles entenderam que eles não nasceram, né, para derrota, eles nasceram para a vitória, correram atrás, venceram e são exemplos para muitos aí, né, que possam correr e ter essa luz no fim do túnel e saber que quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Bora pro café. Só antes você falou de sair de grandes empresários, eu lembrei, o cara mais rico do Brasil, que é o Jorge Paulo Lemann, ele quebrou a primeira empresa dele. Eu tava ouvindo um podcast dele um tempo atrás, ele quebrou simplesmente, faliu, ficou em dívidas com a primeira empresa dele, mas hoje é o homem mais rico do Brasil, segundo a Forbes, né? Quer um complemento legal aí do que a gente falou hoje? Ele foi buscar ajuda, ele foi procurar saber como que a maior empresa cervejeira, né, do mundo na época fazia para algumas tomadas de decisões ou aplicação dos processos. Ele aprendeu tão bem que passou-se alguns anos, ele comprou essa praticamente aqui predominava no mercado, né? Que é a Budweiser. Ele foi lá e comprou a Budweiser. Ele pediu ajuda da empresa e depois ele conseguiu resolver o problema a ponto de comprar a empresa que ajudou ele. Exatamente. Caramba, hein? Du, como a gente gosta de terminar sempre os podcasts, qual que é a frase do podcast de hoje para reflexão? A frase de hoje é, né, a sorte é o encontro entre a pessoa preparada e a oportunidade. Então, assim, sai desse ciclo, se prepara, faça o que tem que fazer para que a sorte possa te encontrar. E aí você simplesmente sai. Olha que por trás de um problema aí financeiro que você ajusta, lá na frente, grandes oportunidades aparecerão para você, dono de oficina, e você será muito bem recompensado, mas é necessário estar preparado. Tomar a responsabilidade, né? Bater no peito, vão para cima, né? Autoresponsabilidade, sempre. É isso aí, então, Du. Quero agradecer mais um podcast que a gente está fazendo. Já chegamos à nossa 18ª edição, rumo à milésima. Bora. Exatamente. Sabemos os frutos que iremos colher lá na frente. Por isso que a gente está plantando. Exatamente. Gente, eu quero agradecer a vocês, donos de oficina, que estão ouvindo a gente, assistindo a gente. A vocês, donas de oficina, né? Que estão assistindo também. E agradecer o Edu e todo mundo por essa mais uma semana que a gente pôde trazer conhecimento aqui para vocês. E aprender, que todo dia também aprendo um pouquinho com o Edu. Eu só faço a pergunta geralmente, mas estou sempre aprendendo. Eu também aprendo todo dia, porque todo dia eu vou buscando outras fontes, vou lendo, vou conversando com outras pessoas e o conhecimento vai sempre aumentando. É isso aí. É isso aí. Valeu, pessoal. Deus abençoe seu dia. Ótima quinta a todos. E vamos meter marcha, que Deus quer abençoar a gente muito aí. E bora organizar aí. Isso aí, gente. Valeu. Até mais. Abraço. Até mais.